As mulheres solteiras já estão desesperadas para encontrar alguém e casar. Tem várias nuances dentro disso, porque casar não significa permanecer. E aí a gente ouve frases, né, como a desse vídeo de hoje que a gente vai assistir, ela dizendo: não é justo que eles nos deixem sozinhas. Será que os homens estão querendo castigar as mulheres? Será que isso é uma birra? Né? Elas estão tentando aí entender. Então, olha só, a gente vai falar disso nesse vídeo hoje, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a gente a impulsionar essa mensagem, e a gente quer aumentar o número desse canal, quer chegar aos 100k, quer passar de 100k, porque a gente quer chegar a muitas mais pessoas. Olha, ficou muito mais difícil para os homens nos relacionamentos, para todos também. As mulheres também estão nessa dificuldade. Os homens já sofreram e estão sofrendo muito com isso, mas foram as mulheres que fizeram todas essas coisas acontecer. Foram elas que promoveram esse até entendimento do homem, ampliar a visão do homem para a figura da mulher, ver o lado obscuro da mulher, aquele lado que era escondido, e também muitos homens estão aprendendo qual é o seu papel. Não é que eles se afastaram dos seus papéis, é que agora eles estão compreendendo melhor os seus papéis e estão indo na direção de fazer o que eles têm de fazer. Olha, escuta o que essa moça aqui vai dizer, e aí a gente vai conversando um pouquinho mais. Ô, minha gente, na moral, o que tá acontecendo com os homens hoje em dia? Eu tô falando isso, não é nem por mim, não. Tipo, tem amigas minhas, lindas, lindas, maravilhosas, que, tipo, elas têm que estar implorando pro cara chamar ela pra sair. Tem amigas minhas, né, que são lindas, não é por mim, não. Eu tô assim nesse estado, não é por mim. Eu tô, olha a minha idade, eu tô sozinha, não tenho ninguém, mas são as minhas amigas. Eu tô vendo as minhas amigas, elas são lindas, só que beleza não põe mesa. Nossa! Aí, pra, tipo, ter algum papinho, pra ter no mínimo um conversante. E eu tô tipo, hã? Veja, eu passei um grande período de tempo da minha vida namorando, foi um namoro atrás do outro. Aí depois eu passei um período... Olha só, elas estão lutando para ter ao menos um conversante. Quer dizer, não é mais nada, não tem, sabe, nada além de um bate-papo. Elas estão implorando ao menos por um conversante. Aí ela vai contar um pouquinho da vida dela. Aí você percebe ela falando da vida dela, né? Que já teve o tempo de sair muito, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Teve o tempo de sair muito, de se divertir, então, ela já também, entende? Passei um grande período de tempo da minha vida namorando, foi um namoro atrás do outro. Aí depois eu passei um período traumatizada. E aí, assim, eu voltei a me relacionar mais ou menos há uns 8 meses atrás. Olha só, ela ficou 8 meses sem namorar. Presta atenção. Namorou, ficou traumatizada, aí diz que passou 8 meses, só 8 meses, e elas falam como se fosse um longo tempo para não estar na prosti, porque isso que acontece de sexo fora do casamento é prostituição, e a gente precisa falar. E tem muita mulher que fica chateada, que não quer ouvir. Tem muito homem também, né? Mas os tempos mudaram, Não, a palavra de Deus não mudou. E quando a gente se distancia de Deus é que vem o sofrimento. Quanto mais perto daquilo que Deus orientou, melhor a vida de todos. É por causa desse sexo casual, sem compromisso, que a vida dos homens também está complicada hoje. Mulheres imorais, mulheres que já passaram por vários homens, aí não encontra uma mulher limpa, vamos dizer assim, para casar. Por causa de quê? Por causa desse sexo casual. Então, não é para ter, porque se não tiver, resolve o problema de todo mundo. Mas aí ela vai falar aqui, ficou 8 meses sem. E eu tô tipo assim, gente, o que tá acontecendo com os relacionamentos de hoje em dia? Que eu fico assim, hã? O máximo que o cara faz é dar uma curtida nos stories. Assim, curtir. Agora tu faz alguma coisa aí.
Eu juro, teve um cara que ele curtiu meus stories. E aí eu curti o dele também, né? Enfim, ficou nessa, na minha cabeça, não ia dar em nada, né? E aí um dia a gente se conheceu pessoalmente. Aí ele, por que tu nunca falou nada? Eu ficava curtindo teus stories. Aí era pra eu falar alguma coisa, quê? Então, se o homem falar, ele pode ser acusado de um monte de coisas. Vão te chamar de machista, racista, fascista, malabarista, taxista, dentista, fisiculturista. As provas vão estar ali escritas. Tudo que ele falar, ela pode usar contra ele. Então, eles ficam esperando a mulher falar, porque foi isso que o feminismo ensinou, foi isso que o feminismo fez. É esse caminho agradável, feliz, que o feminismo levou. Os homens têm medo de se pronunciar, de falar, de olhar. Agora imagina escrever, que aí você deixa o seu rastro de provas lá, que pode ser distorcido e usado ao bel prazer da figura do outro, onde a figura do outro tem voz que vale mais do que provas. A palavra da mulher vale mais do que provas. Então, assim, era eu que tinha de falar? Sim, vocês proibiram os homens de falar. Agora são vocês que têm de chegar. É vocês que têm de falar, porque vocês escolheram esse caminho. Às vezes você não quer nem nada sério. Mas, tipo, é uma burocracia tão grande que você fica com preguiça. Eu não queria nem nada sério. Olha essa condição. Então, é relacionamento casual, é superficial, encontrozinhos, sem valor. Para que se levar a essa condição, desse tipo de situação? Porque uma proste, ela está lá no trabalho dela e ela não é trabalho, eu não considero trabalho, está lá na prostituição dela e ela recebe por aquilo que ela está fazendo. Ela está ali para aquilo, ela se jogou naquilo. Agora, essas meninas estão se jogando nessas condições, achando que isso não tem, sabe, problema nenhum. Quer dizer, não tem temor de Deus, não tem sentimento de moral, não entende o que é bem e o que é mal, não sabe por que está sozinho, abandonado, por que vai ficar pior cada vez mais, porque não tem consciência, não tem raciocínio, não pensa. Com preguiça. E eu fico tipo, o celibato, ele não virou uma opção, ele é a única opção. Ou é isso, ou você, assim, deixa qualquer merda entrar na sua vida, porque tipo, olha só, homem, eles têm preguiça. Não, é porque não podem. As mulheres proibiram o homem de falar. Tudo que eu vou fazer tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado, tudo que eu faço tá errado, se eu faço isso tá errado, se eu faço aquilo tá errado, se eu converso com fulano tá errado, se eu pego esse trem aqui tá errado, se eu fecho a porta tá errado, se eu converso com outro tá errado, se eu converso com outra pessoa tá errado, tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada. Inclusive esse momento agora eu acho que você tá errado. Então, vocês é que têm de falar, eles não têm preguiça de falar, eles não têm preguiça de chegar. Eles não estão querendo castigar as mulheres com essa atitude. As mulheres que já castigaram os homens, eles já vêm sofrendo há muito tempo com esses castigos femininos. E ele não poder falar, foi isso que vocês fizeram. Então agora vocês têm de falar no lugar deles. Agora você é que está com preguiça. Você é que está se achando demais. Eu vou ter que falar, se acha demais para poder ter de falar, mas impediu o outro de falar. Aí diz que o celibato não é uma opção, é uma exigência, né? Que agora não tem jeito, vai ter de ser celibatário, involuntário, porque não tem jeito. Como que vai ficar a condição? Veja, para os dois lados, como que o feminismo é maravilhoso, como que ele trouxe a divisão e a destruição. O casamento era uma instituição séria e que favorecia a vida de homens e mulheres, porque ele tinha um padrão, ele tinha regras, ele tinha normas. Não era a revelia. Revelia é bagunça, é desordem. E na desordem não há desenvolvimento. Não há vantagem para ninguém. Aí o celibato se torna realmente a única opção forçada ali, né? Involuntário, vai ter de ser, porque castigam o outro e acham que o outro
está te castigando. Tá muito séria a situação. Isso tá acontecendo só comigo, porque assim, eu tava numa caverna, sem me relacionar com ninguém, tipo, presa, isolada, o que é muito errado da minha parte, não era pra eu ter feito isso. Ficou 8 meses, só 8 meses, livre de danação. E aí acha que ela não deveria ter feito isso. Não, ela deveria ter continuado, não, entende? Mas eu saí, olhei a luz do dia e, tipo, é um apocalipse. Quem casou, casou. Isso aconteceu comigo ou isso é geral, real? Então, 8 meses só. E aí ela volta e a realidade já melhorou. Então, é sinal de que mais homens estão tomando consciência da verdade, que o nosso trabalho está dando certo e que a gente tem de continuar para que mais homens ainda se despertem, porque essa vai ser a única forma de barrar. Veja como que está barrando. Ela fala ali, o celibato vai ser obrigado. Então, celibato involuntário, quer dizer, vai ser obrigado a regular a coisa, a trazer a coisa para o lugar. É interessante que elas provocam, ajudam a promover o mal, depois elas mesmas vêm se assustar e vêm achar que, oxe, por que, né, que eles estão fazendo isso? E aí não é uma condição de estar desesperada para casar, porque elas casam e dali a pouco estão separando, dali a pouco estão dando o pé, daqui a pouco estão lá na delegacia, dali a pouco estão com medidas protetivas. É o sexo casual, é só usar naquele momento. É igual ela falou, nem tenho vontade de uma coisa séria. E outra coisa, no começo ela fala das amigas, aí depois ela fala assim, isso acontece só comigo, então mostra que ela não estava falando das amigas, né? Que na verdade o que ela estava expondo era a respeito dela mesma e a visão de não ser mais endeusada e dos homens estarem assumindo um lugar de regulação. Olha, o que você acha aí, o que você entendeu desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, não saia daqui sem conhecer os meus livros, nos apoie, também se cadastre, se inscreva lá no Seja Membro, nos ajude. A gente precisa da sua ajuda para continuar a produzir esse conteúdo aqui. O Seja Membro, a gente investiu 2 treinamentos lá, está investindo mais um terceiro treinamento, Homens com Cicatrizes. Tem vários vídeos da atualidade, tem diversos PDFs sobre as principais dores masculinas, tem livros inteiros no Seja Membro. Vai lá, você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho para você. A gente precisa muito da sua ajuda. E não deixa de compartilhar esse vídeo para a gente chegar ao 100K logo. Que Deus te abençoe e multiplique esse conhecimento no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.